Pare tudo o que está fazendo agora mesmo. Se você continua lutando contra dificuldades financeiras, se a prosperidade parece sempre escapar de suas mãos, Padre Pio deixou ensinamentos poderosos sobre como a fé verdadeira pode transformar nossa relação com as bênçãos materiais que Deus tem reservadas para nós. Antes de continuarmos esta jornada espiritual juntos, eu convido você, de coração aberto, a se inscrever em nosso canal e ativar o sininho das notificações. Somos uma família unida pela devoção ao nosso querido Padre Pio, e sua presença aqui fortalece nossa comunidade de fé. Deixe também um comentário me contando de qual cidade você está assistindo. Quero muito saber onde estão nossos irmãos e irmãs que compartilham dessa devoção. Sua participação é uma bênção para todos nós que caminhamos juntos nesta estrada de fé. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje quero compartilhar com vocês os ensinamentos autênticos de Padre Pio sobre prosperidade espiritual e material. O santo de Pietrelcina sempre teve uma compreensão única sobre como Deus deseja abençoar seus filhos, não apenas espiritualmente, mas também em suas necessidades práticas da vida. Padre Pio viveu toda a sua vida em pobreza franciscana voluntária, mas isso não o impedia de compreender profundamente os desafios financeiros que as famílias enfrentavam. Pelo contrário, sua experiência de dependência total da providência divina o tornou um conselheiro extraordinário para aqueles que lutavam com dificuldades materiais. Durante seus anos de ministério em São João Rotondo, Padre Pio desenvolveu uma teologia prática sobre prosperidade que ia muito além do que muitos imaginam. Ele ensinava que Deus não deseja que seus filhos vivam na miséria ou na ansiedade constante sobre o sustento. Ao mesmo tempo, alertava sobre os perigos espirituais da riqueza mal adquirida ou mal utilizada. O santo sempre enfatizava que existe uma diferença fundamental entre pobreza escolhida por amor a Deus, como a que ele mesmo praticava como franciscano, e a pobreza que resulta da falta de fé, da preguiça ou de problemas espirituais não resolvidos. Deus não quer que seus filhos passem necessidade, dizia ele frequentemente, mas quer que aprendamos a depender completamente dele para todas as nossas necessidades. Uma das práticas que Padre Pio recomendava para aqueles que enfrentavam sérias dificuldades financeiras envolvia o uso simbólico do sal como instrumento de fé e oração. Esta prática tinha raízes bíblicas profundas e representava uma forma concreta de exercitar a confiança na providência divina. O sal, na tradição bíblica, sempre teve significados espirituais importantes. Jesus disse: "Vós sois o sal da terra." O sal era usado para preservar alimentos, purificar ofertas e selar alianças importantes. Quando Padre Pio orientava alguém a usar o sal em suas orações, estava conectando a pessoa com esses significados bíblicos profundos. A prática específica que ele ensinava era simples, mas requeria fé genuína. A pessoa deveria tomar um punhado de sal grosso e colocá-lo no freezer, enquanto fazia uma novena de 7 dias dedicada a São José, patrono dos trabalhadores, e pedindo a intercessão do próprio Padre Pio. Durante esses 7 dias, a pessoa deveria rezar 3 Ave-Marias e um Pai Nosso todas as manhãs, segurando o recipiente com o sal congelado. Mas Padre Pio sempre enfatizava que o poder não estava no sal em si, mas na fé com que a pessoa se dirigia a Deus. O sal congelado, explicava ele, representa nossa disposição de congelar nossa ansiedade, nossa pressa, nosso desespero sobre questões materiais. É um símbolo físico de que estamos entregando completamente nossa situação financeira nas mãos de Deus, confiando em seu tempo perfeito, não no nosso. Durante os anos de guerra, quando muitas famílias italianas enfrentavam escassez extrema, Padre Pio recebia constantemente pessoas desesperadas por ajuda financeira. Ele sempre as recebia com compaixão,
mas seu foco principal era sempre a cura espiritual que levaria à transformação prática das circunstâncias. Padre Pio ensinava que muitas vezes nossas dificuldades financeiras têm raízes espirituais que precisam ser tratadas, ressentimentos não perdoados, falta de generosidade com os necessitados, orgulho, inveja, preguiça espiritual. Todos esses fatores podem criar bloqueios em nossa vida que impedem as bênçãos de Deus de fluírem livremente. Antes de pedir prosperidade a Deus, dizia ele, examine sua consciência. Perdoe todos os que lhe devem dinheiro ou lhe causaram prejuízos. Seja generoso com os pobres, mesmo quando você mesmo está passando dificuldades. Agradeça a Deus por todas as bênçãos que já recebeu, mesmo as pequenas. O santo sempre conectava a busca por melhoria financeira com o crescimento espiritual. Deus quer nos abençoar, ensinava ele, mas também quer que aprendamos a usar suas bênçãos para o bem comum, para ajudar o próximo, para construir o reino de Deus na terra. Durante suas homilias matinais no convento, Padre Pio frequentemente falava sobre a parábola dos talentos, enfatizando que Deus nos dá recursos materiais não apenas para nosso próprio sustento, mas para que possamos multiplicá-los e usá-los em benefício de outros. Cada euro que passa por suas mãos, dizia ele, é uma oportunidade de praticar a caridade, de exercitar a generosidade, de demonstrar sua gratidão a Deus. Se você usa o dinheiro apenas para si mesmo, está perdendo a oportunidade de participar da obra criadora de Deus. Padre Pio também alertava sobre a tentação da ansiedade em relação ao dinheiro, a preocupação excessiva com questões materiais, ensinava ele. Pode se tornar uma forma de idolatria. Quando passamos mais tempo pensando em dinheiro do que em Deus, invertemos nossas prioridades e bloqueamos as bênçãos divinas. Por isso, a prática do sal congelado que ele ensinava incluía sempre um elemento de abandono espiritual. Durante esses 7 dias, orientava ele, não apenas ore pela prosperidade, ore principalmente para que Deus lhe dê sabedoria para usar bem tudo o que ele lhe conceder. O santo sempre lembrava que Jesus ensinou: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Isso significa que nossa prioridade deve ser sempre o crescimento espiritual, o fortalecimento de nossa fé e a busca da santidade. Quando colocamos Deus em primeiro lugar, Ele cuida de todas as nossas necessidades materiais. Durante os anos difíceis após a Segunda Guerra Mundial, quando a economia italiana estava devastada, Padre Pio se tornou uma fonte de esperança para milhares de famílias que haviam perdido tudo. Ele não prometia milagres financeiros instantâneos, mas oferecia algo muito mais valioso, uma forma de viver com fé e dignidade mesmo em meio às dificuldades. A verdadeira prosperidade, ensinava ele, não se mede apenas pela quantidade de dinheiro que temos, mas pela paz interior que experimentamos, pela generosidade que praticamos, pela confiança que temos na providência divina. Muitas pessoas que seguiram as orientações espirituais de Padre Pio relatavam não apenas melhoria em sua situação financeira, mas principalmente uma transformação em sua forma de ver o dinheiro e as posses materiais. Elas aprendiam a ver tudo como bênção de Deus, a ser gratas, mesmo nas dificuldades, e a usar seus recursos para ajudar outros. O santo sempre enfatizava que Deus conhece nossas necessidades antes mesmo que as expressemos. Nosso Pai Celestial, dizia ele, sabe que precisamos de comida, roupa, moradia, recursos para cuidar de nossas famílias. Ele não quer que passemos necessidade, mas quer que aprendamos a confiar completamente nele. A prática do sal congelado era uma forma concreta de exercitar essa confiança.
Cada manhã, ao segurar o recipiente com sal e fazer suas orações, a pessoa estava renovando sua fé na capacidade de Deus de prover tudo o que ela precisasse. Padre Pio também ensinava que durante esses 7 dias de oração específica, a pessoa deveria continuar fazendo sua parte de forma prática. Ore como se tudo dependesse de Deus, dizia ele, mas trabalhe como se tudo dependesse de você. A oração não substitui o esforço pessoal, mas o santifica e o direciona. Durante sua novena, orientava ele, continue procurando oportunidades de trabalho. Se você está desempregado, continue cuidando bem de seu negócio. Se você é comerciante, continue estudando. Se você está se preparando para uma nova profissão. Deus quer que façamos nossa parte enquanto confiamos na parte dele. O santo também alertava que a prosperidade verdadeira inclui não apenas recursos materiais suficientes, mas também saúde, harmonia familiar, paz interior e relacionamentos saudáveis. De que adianta ter muito dinheiro se você não tem saúde para aproveitá-lo? De que serve a riqueza se ela trouxe discórdia para sua família? Por isso, durante os 7 dias da prática do sal congelado, Padre Pio orientava que a pessoa orasse não apenas por prosperidade material, mas por bênçãos completas. Senhor, abençoa minha vida financeira, mas também minha saúde, minha família, meus relacionamentos, que tudo em minha vida reflita a tua bondade e generosidade. Durante suas sessões de confissão e direção espiritual, Padre Pio frequentemente detectava que problemas financeiros crônicos estavam relacionados a questões espirituais não resolvidas. Ele ajudava as pessoas a identificar e corrigir essas questões como parte do processo de abertura para as bênçãos divinas. Às vezes, explicava ele, Deus permite que passemos por dificuldades materiais para nos ensinar lições espirituais importantes. Outras vezes, somos nós mesmos que criamos obstáculos para suas bênçãos através de nossos pecados, nossos medos, nossa falta de fé. O trabalho de direção espiritual que Padre Pio fazia com essas pessoas incluía não apenas práticas devocionais como a do sal congelado, mas também um processo de purificação interior que preparava o coração para receber e usar bem as bênçãos materiais. Uma das coisas mais impressionantes sobre os ensinamentos de Padre Pio sobre prosperidade era sua capacidade de equilibrar a confiança na providência divina com a responsabilidade pessoal. Ele nunca prometia riqueza fácil ou milagres financeiros sem esforço, mas oferecia um caminho sólido de fé prática que transformava a relação das pessoas com o dinheiro. Deus quer nos abençoar, ensinava ele, mas também quer nos ensinar a ser bênção para outros. A prosperidade que vem de Deus sempre inclui uma dimensão de serviço, de generosidade, de responsabilidade social. Durante os anos em que São João Rotondo se desenvolveu de uma pequena vila para um centro de peregrinação internacional, Padre Pio foi testemunha direta de como a fé pode transformar não apenas vidas individuais, mas comunidades inteiras. O desenvolvimento econômico da região foi uma consequência natural do desenvolvimento espiritual que ele promovia. Quando uma comunidade se volta verdadeiramente para Deus, observava ele, a prosperidade flui naturalmente, não a prosperidade baseada na ganância ou na exploração, mas a prosperidade baseada no trabalho honesto, na solidariedade, na justiça. Padre Pio sempre lembrava que Jesus não condenou a riqueza em si, mas o amor desordenado ao dinheiro. O problema não é ter dinheiro, dizia ele, mas ser possuído pelo dinheiro. O problema não é a prosperidade, mas o orgulho que às vezes a acompanha. Por isso, suas orientações sobre práticas espirituais para melhorar a situação financeira incluíam sempre elementos de humildade, gratidão e generosidade. A pessoa que seguia a prática do sal congelado era orientada a fazer também obras de caridade durante os 7 dias, mesmo que fossem pequenos gestos de bondade. Você está pedindo prosperidade a Deus?
ensinava ele. Mostre que já sabe como usar bem o pouco que tem. Ajude alguém mais necessitado, mesmo que seja apenas com uma palavra de encorajamento. Pratique a generosidade no pequeno, para que Deus possa confiar a você o muito. O santo também enfatizava a importância da paciência no processo de melhoria financeira. O tempo de Deus não é o nosso tempo, lembrava ele constantemente. Às vezes, ele demora para nos abençoar materialmente porque precisa primeiro preparar nosso coração para receber essas bênçãos de forma madura. Durante as décadas de seu ministério, Padre Pio observou que as pessoas que mais se beneficiavam espiritualmente e materialmente eram aquelas que conseguiam equilibrar fé e ação, confiança em Deus e esforço pessoal, oração e trabalho. A fórmula para a prosperidade verdadeira, dizia ele, é simples. Ore muito, trabalhe muito, seja generoso sempre e confie que Deus sabe exatamente do que você precisa e quando você precisa. A prática do sal congelado que ele ensinava era apenas uma das muitas formas de exercitar esses princípios fundamentais. O sal congelado servia como âncora física para a fé, lembrando a pessoa diariamente de que havia entregue sua situação financeira nas mãos de Deus. Cada vez que você vir esse sal no freezer, explicava Padre Pio, lembre-se de que sua ansiedade sobre dinheiro também deve estar congelada. Entregue a Deus, não a você. Sua parte é trabalhar, orar e confiar. A parte dele é prover, abençoar e multiplicar. Durante seus últimos anos de vida, quando já era mundialmente conhecido, Padre Pio continuou recebendo milhares de cartas de pessoas que enfrentavam dificuldades financeiras. Suas respostas sempre seguiam os mesmos princípios fundamentais: fé prática, trabalho honesto, generosidade constante e confiança total na providência divina. O santo sempre alertava que a prosperidade material, quando vem de Deus, traz consigo responsabilidades espirituais aumentadas. A quem muito é dado, muito será pedido. Lembrava ele, citando as palavras de Jesus: se Deus lhe conceder prosperidade, lembre-se de que ela deve ser usada também para ajudar outros. Esta visão equilibrada sobre riqueza e pobreza tornou os ensinamentos de Padre Pio especialmente relevantes para pessoas de todas as classes sociais. Ele sabia falar tanto para os muito ricos que vinham buscar direção espiritual, quanto para os muito pobres que chegavam ao convento. O dinheiro, ensinava ele, é como um instrumento musical. Nas mãos certas, produz música bela. Nas mãos erradas, produz apenas ruído. Deus quer nos ensinar a usar o dinheiro para produzir a música da caridade, da justiça, da solidariedade. Meus queridos irmãos, enquanto chegamos ao final desta jornada espiritual, quero falar diretamente ao seu coração, aquela parte mais profunda da sua alma que trouxe você até aqui. Se você está assistindo a este vídeo, não foi coincidência. Foi a providência divina que guiou você até estas palavras, até este momento de encontro com os ensinamentos transformadores de Padre Pio. Talvez você esteja passando por um dos momentos mais difíceis da sua vida financeira. Talvez as dificuldades materiais tenham se tornado mais do que problemas práticos. Talvez tenham se tornado fontes de ansiedade, de vergonha, de desespero que consomem seus dias e suas noites. Se sua alma se sente perdida, se você tem procurado respostas em todos os lugares sem encontrar esperança real, eu quero que saiba que este momento pode ser o ponto de virada que você tanto esperava. Prepare um guia espiritual completo. Um verdadeiro tesouro de sabedoria baseado inteiramente nos ensinamentos autênticos de Padre Pio sobre prosperidade, trabalho, providência divina e transformação através da fé. Este não é apenas mais um livro digital que você vai baixar e esquecer na sua pasta de downloads. É um companheiro espiritual que pode ser a chave que Deus colocou em suas mãos para abrir todas as portas que pareciam fechadas em sua vida.
Feche os olhos por um momento e pense onde você está hoje espiritualmente, com toda essa preocupação corroendo seu coração, essa angústia sobre o futuro, essa sensação terrível de estar sozinho em suas lutas, de que talvez Deus tenha se esquecido de você. Agora, imagine ter acesso direto à sabedoria de um santo que compreende exatamente o que você está sentindo e que pode te guiar passo a passo para fora dessa escuridão financeira e espiritual. Este guia espiritual não contém apenas a prática poderosa do sal congelado que compartilhamos hoje. Dentro dessas páginas digitais, você encontrará dezenas de outras orientações espirituais que Padre Pio dava pessoalmente para pessoas exatamente como você. Pessoas preocupadas com dinheiro, pessoas que haviam perdido a esperança na prosperidade, pessoas que pensavam que Deus não se importava com suas necessidades materiais. São orações que funcionam, novenas com poder real de transformação, conselhos práticos que vão mudar não apenas sua situação financeira, mas principalmente sua forma de enxergar as bênçãos e os desafios da vida. São ensinamentos que foram testados por milhares de pessoas ao longo de décadas e que têm produzido resultados extraordinários na vida daqueles que os aplicam com fé genuína. Mas preciso ser completamente transparente com você, porque nossa relação aqui é baseada na verdade e na confiança. Nosso canal precisa desesperadamente do seu apoio para continuar existindo. Sem a contribuição da nossa comunidade de fé, não conseguimos manter este trabalho evangelizador que leva esperança e transformação espiritual para milhares de pessoas que, assim como você agora, chegam até nós em momentos de desespero financeiro. Cada vídeo que produzimos, cada pesquisa que fazemos nos arquivos históricos de Padre Pio, cada hora que dedicamos para trazer estes ensinamentos autênticos até você, tudo isso só é possível porque pessoas como você reconhecem o valor desta missão e contribuem para mantê-la viva. Por isso, estamos oferecendo este guia espiritual transformador por um valor simbólico de apenas R$ 19,90. Pense nisso. Nem sequer o valor de uma pizza pequena, nem o preço de 2 cafés na padaria, nem o custo de uma passagem de ônibus, mas esse investimento de R$ 19,90 pode ser a decisão mais importante que você tomará em toda a sua vida espiritual e financeira. Quando você adquire este guia, não está apenas comprando informação, está se conectando com uma corrente de oração e fé que une milhares de devotos de Padre Pio ao redor do mundo inteiro. Está se tornando parte de uma família espiritual que se apoia mutuamente, que reza uns pelos outros, que compartilha vitórias e consolações. Mais do que isso, você está investindo na sua própria transformação espiritual e material. Quantas vezes você gastou R$ 19,90 ou mais em coisas que não mudaram absolutamente nada em sua vida? Quantas vezes desperdiçou esse valor em entretenimentos vazios que duraram algumas horas e foram esquecidos? Agora, você tem a oportunidade de investir esse mesmo valor em algo que pode transformar não apenas os próximos 7 dias, mas o resto da sua vida inteira. Imagine daqui a alguns meses, talvez daqui a alguns anos, olhando para trás e reconhecendo que tudo mudou a partir deste momento, a partir desta decisão de confiar nos ensinamentos de Padre Pio sobre prosperidade verdadeira. Eu sei que talvez você esteja hesitando, talvez esteja pensando, será que realmente funciona? Será que vale a pena? Será que não é apenas mais uma promessa vazia? Eu entendo perfeitamente esses questionamentos, porque eles são humanos, são naturais quando estamos feridos pela vida. Mas deixe-me fazer uma pergunta que pode mudar sua perspectiva. O que você tem a perder? Se continuar fazendo o que sempre fez, obtendo os resultados que sempre obteve, onde estará daqui a 1 mês, daqui a 6 meses? A definição de insanidade é continuar fazendo as mesmas coisas
esperando resultados diferentes. Padre Pio sempre dizia que Deus coloca em nosso caminho exatamente aquilo de que precisamos no momento certo. Se você chegou até este vídeo, se permaneceu assistindo até este momento, se essas palavras estão tocando seu coração de uma forma especial, isso não é coincidência. É Deus falando com você através desta oportunidade. Não permita que o medo, a dúvida ou a procrastinação roubem de você esta chance de transformação financeira e espiritual. Não deixe que a falta de fé ou a hesitação façam você perder aquilo que pode ser a resposta para suas orações sobre prosperidade. Lembre-se de que Padre Pio sempre enfatizava: Deus ajuda quem se ajuda. Ele quer que façamos nossa parte, que demos o primeiro passo, que demonstremos nossa fé através de ações concretas. Adquirir este guia é sua forma de demonstrar a Deus que você está disposto a fazer sua parte, que você está aberto às transformações que Ele quer operar em sua vida financeira. Clique no link na descrição deste vídeo agora mesmo. Não amanhã, não quando você tiver mais certeza, não quando a situação melhorar um pouco. Agora. Porque este é o momento que Deus preparou para você. Este é o tempo da sua transformação financeira e espiritual. Garanta seu guia espiritual e permita que a sabedoria milenar de Padre Pio entre em sua vida como um vento de renovação, como uma luz no meio da escuridão financeira, como uma âncora de esperança em meio à tempestade da escassez. E lembre-se sempre das palavras proféticas do nosso querido santo. Ore, espere e não se aflija. A preocupação é inútil. Deus é misericordioso e ouvirá sua oração pela prosperidade que Ele tem reservada para você. Sua vida espiritual, sua confiança em Deus, sua capacidade de prosperar com dignidade, sua forma de enxergar as bênçãos materiais, tudo isso nunca mais será o mesmo depois que você mergulhar nestes ensinamentos transformadores sobre prosperidade verdadeira. Que São Pio de Pietrelcina interceda por você e sua família neste momento de decisão e que a providência divina abra todas as portas da prosperidade em sua vida profissional, pessoal e espiritual. Até nosso próximo encontro, mantenham-se firmes na fé, confiantes na oração e sempre esperançosos na generosidade infinita de Deus.